nossos momentos de ensino têm sido verdadeiras ministrações, né? Quando Deus quer, passa a ser um momento de ensino para chaves, para momentos que a nossa vida, né, tem um despertar assim maravilhoso. E Deus fala de forma poderosa, tá bom? Eu quero chamar a pastora, que a pastora veio aqui, ela já está pronta, ela que vai ministrar a palavra hoje. No próximo domingo serei eu, né, a ministrar lá na igreja. Domingo passado foi a pastora Fabiana, que já está chegando aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: você estará conosco no próximo domingo, né? Estará conosco presencialmente. Então você precisa entrar em contato com a irmã Carla e dar seu nome. Estarei lá, tá certo? Nós temos, infelizmente, nós só podemos ter 30% da nossa capacidade na igreja. Isso quer dizer em relação ao tamanho da igreja. Então nós precisamos que você entre em contato com a Carla, né? Se você não sabe o zap, né? O WhatsApp da Carla, sempre tem alguém que você conhece que sabe. Ou pergunta à pastora, ou me pergunta, e nós passamos esse contato para você. Pastora, que Deus te use hoje de forma abundante. Amém, pastora? Amém. Hoje eu vou deixar essa horinha, pastora, com vocês, e depois vocês me devolvem, tá bom? Cheiro no coração de vocês, até daqui a pouco, em nome de Jesus. Vem pra cá, pastora. Amém, a paz do Senhor a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um culto Peniel, né? Face a face com Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo 4. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4, a partir do verso 4. É um texto muito conhecido. Estava falando hoje para o pastor, é impressionante como a gente pode extrair, né, grandes tesouros, grandes riquezas de um texto que às vezes a gente já leu muitas vezes, que a gente já ouviu muitas pregações, mas como Deus ele traz novidade à palavra dele, como Deus ele traz novas revelações, né, novo entendimento, o mesmo texto. Se a gente quisesse pregar um capítulo inteiro, eu acho que a gente poderia conseguir pregar várias semanas um capítulo inteiro e seria sempre um renovo, sempre seria algo diferente, porque a palavra de Deus, ela de fato, ela traz novidade, ela traz uma revelação nova, né? Então, glória a Deus por isso, porque nós podemos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nós vamos trabalhar hoje em cima do texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 4, e diz assim: Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. E a gente vai pular do versículo 18 agora para o versículo 39 desse mesmo capítulo 4. E diz assim, versículo 39: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos, nesse momento, entregar essa palavra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar essa palavra que é tua, esse culto PNL que é teu. Quero, Senhor, abençoar cada vida que está nesse momento, assistindo essa live, que o Senhor possa se revelar, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece todas as nossas demandas, tudo que nós necessitamos, e o Senhor que se revela e se manifesta através da tua palavra. Nessa noite, Senhor, que nós possamos experimentar também dessa água na qual essa mulher experimentou, e que para isso o Senhor possa falar, se revelar através da minha vida. Eu me coloco totalmente à tua disposição para ser um instrumento teu nessa noite, em favor da tua igreja ora reunida. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, eu creio que ou você já passou por ele em algum momento quando você estava lendo os evangelhos, ou você já deve ter escutado falar, né? Alguém já deve ter pregado para você a respeito desse texto tão conhecido e tão rico, né? Cheio de tesouros. Trata-se de um encontro que Jesus teve com uma mulher, né? Nós também não sabemos o nome dessa mulher, mas 2 coisas nós sabemos a respeito dessa mulher. Uma é de onde ela vinha, onde ela morava, onde ela vivia, né? Ela morava em Samaria. Por isso que o texto vai tratar essa mulher como uma mulher samaritana, porque ela vivia em Samaria. Mas nós também podemos reconhecer nessa mulher as atitudes, né? A vida, a forma como essa mulher vivia, né? E o interessante é que esse encontro que Jesus teve com essa mulher, ele teve uma repercussão não apenas na vida dessa mulher, mas através da vida dessa mulher. A gente acha interessante a forma como Jesus trabalha, né? Porque nós vamos ver em diversos textos nos evangelhos, alguns momentos Jesus parece ser muito sucinto, né? Quando fala, principalmente quando os fariseus, né? Os saduceus, aqueles que viviam na ânsia, na perspectiva de pegar Jesus assim, de uma forma para usar as palavras dele contra ele mesmo, né? Aqueles que estavam esperando só um descuido, um desvio, né, de comportamento de Jesus para então usar isso, né, contra Jesus. A gente vai observar que Jesus muitas vezes, ou ele é sucinto na forma de falar, ele responde, né, parece mais que é monossilábico, ele não trava muitos diálogos com aqueles que ele percebe que só estão esperando ali uma oportunidade para se voltar contra ele. E algumas outras vezes, a gente vai ver inclusive nas prévias aí do momento da crucificação de Jesus, ele se cala, né? Ele se mantém calado, ele se mantém em silêncio. Mas eu acho muito lindo porque esse encontro que Jesus teve com essa mulher samaritana
nós vamos ver assim, praticamente um capítulo inteiro tratando e abordando um diálogo que Jesus teve com essa mulher. E isso é algo de fato incomum mediante o momento e o cenário em que Jesus tem um encontro com essa mulher. A primeira coisa que vai chamar a atenção, eu acho que vocês já escutaram a respeito, é que o versículo 4 vai dizer que era necessário ele passar por Samaria, né? Como na verdade Samaria não fazia parte da rota na qual Jesus estava indo. Mas essa necessidade não é uma necessidade casual. Jesus não precisava passar por Samaria, porque Samaria fazia parte da rota, do percurso que Jesus precisava passar. Não. Na verdade, essa era uma necessidade, porque ele estava ali em obediência ao que Deus, ao que o seu Pai havia determinado, né? Existia um propósito, existia um porquê, uma finalidade, porque Jesus precisou passar por Samaria. E nós lemos, né, que Jesus então, ele está cansado da viagem. A palavra diz que já era a hora sexta, então era por volta de meio-dia, e ele pede que os seus discípulos então possam ir e comprar alimentos. E Jesus então ele se aproxima de um poço, um poço no qual Jacó havia construído esse poço. A gente sabe que as pessoas precisavam, buscar água exatamente no poço, não havia água encanada, as casas não tinham ainda um sistema de saneamento, então o poço era uma fonte na qual as pessoas iam buscar a água. E o interessante é que Jesus está exatamente no local e na hora certa para a vida daquela mulher. E para quem já ouviu falar a respeito da mulher samaritana, sabe que existe uma verdade a respeito da escolha dela de ir buscar água exatamente numa hora em que não havia pessoas, onde não havia possibilidade que ela se encontrasse com outras mulheres que também pudessem estar ali, porque aquela mulher samaritana, ela escolhe exatamente um horário, que o sol estava escaldante, onde as pessoas não iriam naquela hora, porque se alguém pudesse escolher buscar água no poço, com certeza escolheria ou no início da manhã, quando o sol ainda não estivesse tão forte, ou no final da tarde. Mas aquela mulher, ela usava dessa estratégia, ir buscar água aí por volta de meio-dia. Era uma estratégia porque, na verdade, a vida daquela mulher era uma vida que ela preferia se esconder. Ela vivia na cortina dos seus medos, ela vivia ali atrás da cortina das suas vergonhas, porque aquela mulher, muito provavelmente, pelas escolhas que ela havia feito, ela não era uma pessoa benquista no seu meio. Se hoje, no ano de 2020, nós pudéssemos observar uma mulher que já se relacionou, que já teve 5 maridos, que já se casou, já teve relacionamentos com 5 homens, e essa mesma mulher estivesse agora num outro relacionamento, e que provavelmente ela era amante desse relacionamento, desse novo homem, muito provavelmente as mulheres ditas de bem, as mulheres da sociedade, não escolheriam ela como amiga. Provavelmente as mulheres não escolheriam ela para sentar à sua mesa, para tomar um café, porque ela era uma mulher que já estava totalmente marcada. Ela era uma mulher que estava totalmente imprimida nela a forma como ela vivia. E aí, quando ela chega até o poço, existia um homem judeu que tem uma conversa, trava um diálogo com essa mulher. E esse homem, então, ele fala, olha, dá-me de beber. E aí essa mulher reconhece pelos trajes, pela forma de falar, que
aquele homem que estava pedindo água para ela era um judeu. E aí ela, no mesmo momento, ela replica, ela fala: como é que pode você me pedir água? Ser judeu e eu samaritana. Porque existia de fato uma forma de uma indiferença, né, entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, vai entender, porque eles começaram a se relacionar com pessoas de outras raças, né, de outras tribos, então eles se misturaram. E quando eles se misturam, então eles começam a adotar nova forma de adoração. Então eles começam a se tornar homens e mulheres agora idólatras, que começam a adorar outros deuses, eles começam a erguer outros altares, né? Eles começam então a adulterar a forma como de fato o povo de Deus deveria viver, que era adorando ao único Deus, Yahvé. É por isso que eu não li essa parte, mas vai ter um momento dessa conversa de Jesus com essa mulher que ela fala: olha, onde é que eu posso adorar? Onde é que eu posso, né, me prostrar? Onde eu posso adorar a esse Deus? Porque vocês, judeus, dizem que precisa ser adorado em Jerusalém, nós. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, porque os samaritanos, eles tinham uma prática de adoração a outros deuses, e mais do que isso, eles não só adoravam a outros deuses, mas colado com outros deuses, eles também erguiam altares para o Deus Yahvé. Então veja que mistura, né? Então o que acontece? Quando Jesus então tem esse encontro com essa mulher, e essa mulher replica: olha, você não sabe que os judeus não se dão com o samaritano? Aí Jesus começa agora a abrir um leque de informações, de revelações a respeito da possibilidade de a vida dessa mulher ser outra, da vida dessa mulher agora se tornar uma outra vida. Porque ele fala: olha, se você soubesse quem está pedindo a você água, você não negaria essa água. Porque da água que eu posso dar para você, eu estou te pedindo uma água, mas essa água que eu estou te pedindo é uma água que você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu tenho disponível para você, nunca mais você voltará a ter sede. E a gente começa a imaginar então os olhos dessa mulher brilhando, como se ela visse agora ali uma possibilidade de não ser necessário mais ela voltar àquele poço, de não ser necessário mais ela escolher o pior horário para buscar água, de não ser necessário mais ela se esconder, porque naquele momento havia um encontro às escuras. Enquanto aquela mulher se escondia pelas suas escolhas, pelos seus relacionamentos, ali Jesus agora trazia à luz, trazia exatamente à tona toda a vida, revelava sobre a vida daquela mulher o que de fato acontecia na vida dela, o que de fato as escolhas dela chegaram a esse ponto. E aí ela então fala: então me diga qual é a solução, que lugar então eu posso ir buscar essa água, porque eu não quero mais voltar para esse poço, né? Eu estou aqui, eu vivo numa ânsia de que as pessoas não me vejam. Se eu pudesse, eu seria transparente para que as pessoas não pudessem me ver, seria invisível. Então me diz a solução para que eu possa buscar essa água e não venha mais ter sede, não seja mais necessário eu vir aqui. E aí então é quando Jesus fala para essa mulher: então faz o seguinte, vai, que eu vou te mostrar onde é a fonte desse poço. Agora chama o teu marido. E naquele momento então, aquela mulher confrontada com a sua forma de vida, com o seu estilo de vida, ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus então, esse Jesus Deus, que traz a revelação, que tira do escuro, que tira debaixo do tapete, que tira atrás das cortinas da vergonha e dos esconderijos mais secretos daquela mulher, ele fala para aquela mulher: disseste bem, falaste acertadamente, você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que você está, ele também não é seu. A vida daquela mulher agora estava totalmente exposta. Aquela mulher agora, a vida dela, as suas escolhas estavam totalmente
manifestas diante de um profeta, porque ela fala: eu reconheço você como profeta, eu vejo que tu és verdadeiramente um profeta. E aí, sabe o que é mais lindo nessa história? Porque nesse diálogo que Jesus tem com essa mulher, ele não se preocupa com as escolhas que ela tinha feito até aquele momento, e nem tampouco com a fama, a má fama, e nem a identificação que as pessoas a enxergavam. Porque existe um momento em que ele fala: me dá um pouco de água. Ela fala: Senhor, o poço é fundo, eu não tenho como te dar essa água. Porque ela carregava com ela um cântaro. E esse cântaro era o local onde eles tiravam a água e eles até bebiam. E Jesus não tinha um copo para ela tirar do cântaro dela a água. Então, ali naquele momento, Jesus travava com ela uma possibilidade de uma aproximação tão grande, porque quando ele pede água, ele não tinha um copo, e ele seria então obrigado a beber do cântaro daquela mulher, para mostrar o nível de intimidade, o nível de aproximação, o nível de isenção, o nível de trazer essa mulher para perto dele. E aí a primeira grande lição que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que, apesar dessa mulher ela ter tido um encontro que precisou rasgar, que precisou trazer à tona a respeito de quem de fato ela era, aquela mulher que provavelmente precisava esconder-se diante das pessoas, esconder-se até, quem sabe, da esposa do homem no qual ela estava se relacionando, da família do homem no qual ela estava se relacionando. Agora ela tem um encontro com alguém que não apenas confronta essa mulher com o seu pecado, mas ao mesmo tempo ele traz para ela a possibilidade dela ter uma necessidade saciada. Porque muito provavelmente essa mulher buscava nos seus relacionamentos a possibilidade de que seus vazios da alma, que as suas demandas, que as suas necessidades, elas fossem saciadas pelos relacionamentos que ela tinha. E quantos de nós, seja pelos relacionamentos que nós temos, seja pelas coisas que nós buscamos, pelas pessoas, pelo trabalho, quem sabe nós também estamos de alguma forma tentando de forma incessante preencher vazios os quais essas pessoas, nem essas coisas, nem esses lugares vão preencher. Essa mulher, ela tinha de uma forma incansável, tentando ao longo da sua vida saciar uma sede, saciar uma necessidade que até então ela não tinha conseguido saciar. Jesus estava mostrando para ela que a água que ela estava buscando naquele poço, quando aquele cântaro então ele se esvaziasse, ela ia ter necessidade de voltar para aquele mesmo poço e voltar a beber essa água. Ou seja, dessa água que nós bebemos, logo depois nós voltamos a ter necessidade de beber, porque nós vamos voltar a ter sede, nós vamos voltar a precisar novamente desse líquido. Mas Jesus estava dizendo para ela: olha, eu vou te falar de uma água, na verdade eu sou essa água, que quando você de mim beber, você nunca mais voltará a ter essa sede, voltará a ter essa necessidade. Porque a primeira lição é que Jesus é a rocha que flui água salvadora. Enquanto aquela mulher ela estava muito voltada a ter uma resolução, a ter uma solução ali, provisória, temporária, porque quando Jesus fala: olha, existe uma possibilidade de você beber de uma água que você não vai mais ter sede, não vai precisar mais beber água. Aí ela começou a dizer assim: então me diz onde é, me diz esse endereço, porque mesmo que eu precise andar um pouco mais, mas eu não precise mais voltar para cá, me diz aonde é esse lugar que eu possa ser saciada, que eu não precise mais voltar a ter sede. Aquela mulher estava querendo resolver um problema imediato, ela estava querendo ter uma solução momentânea. Mas Jesus, Ele é a rocha, Ele é a fonte, Ele é a origem de uma água não momentânea, mas de uma água eterna, de uma água de uma fonte que nunca vai secar, de uma fonte que nunca mais vai esgotar. Jesus é a fonte inesgotável de água. Vocês estão entendendo isso? Ele estava dizendo: olha, você está olhando muito para o hoje.
hoje. Você está olhando muito para essa necessidade. Você tem se relacionado com pessoas, você tem buscado que as pessoas preencham necessidades nas quais elas não vão conseguir. Quem sabe você que está me ouvindo agora, a sua necessidade possa ser o seu trabalho. Você tem mergulhado no trabalho, no dinheiro. Quem sabe a sua necessidade é o teu marido e a tua esposa, são teus filhos, e você termina inclusive sufocando, esperando que essas pessoas elas venham a suprir, elas venham a atender uma expectativa que elas não vão fazer, elas não vão conseguir superar a tua expectativa. Essas pessoas, essas coisas, esses lugares, esses objetos, eles não vão conseguir saciar um vazio, eles não vão conseguir preencher um vazio que somente o Deus, que é a fonte de todas as coisas, que tem a água inesgotável, que é uma fonte inesgotável de vida e vida eterna, pode fazer. E Jesus falava assim: eu sou o Messias, eu sou a água viva. E a água que ele estava disposto a dar para aquela mulher era uma água que, além de saciar a sua sede, que além de preencher os vazios da sua alma, poderia também limpá-la dos seus pecados, poderia purificá-la das suas escolhas, dando a ela uma nova identidade, restaurando a identidade dela como filha. Aquele encontro representou para a vida daquela mulher não apenas uma necessidade saciada, mas agora aquela mulher teve a sua vida transformada. O confronto gerou conforto, a sede foi saciada, o encontro gerou transformação na vida daquela mulher. E aí, depois, quando ele tem um encontro com essa mulher, e essa mulher sabe com quem ela está falando, porque ele se revela: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou a tua fonte de água, eu sou aquele que vai te saciar, e eu te perdoo, eu posso te perdoar, eu posso te purificar. Aí nós vamos ler a partir do versículo 39, que foi o que eu li, e sabe o que acontece? Essa mulher, ela sai tão maravilhada, ela sai tão cheia de Jesus, que ela chega no local onde ela morava, em Samaria, e ela começa agora a expor aquilo que ela viveu. Ela começa agora a expor quem ela era, porque a palavra diz que, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara, ela falou assim: muitos samaritanos creram nela, em virtude do que ela falava, e ela dizia assim: ele me disse tudo quanto tenho feito. E essa é a novidade que o Senhor quer trazer para essa palavra. Porque o que Deus revelou para mim através dessa palavra, desse texto conhecido, é que enquanto aquela mulher tinha uma necessidade de se esconder, buscando a hora do dia mais escaldante para buscar água, para ir ao poço, enquanto ela tinha uma necessidade de esconder as suas escolhas, de se esconder dos seus pecados, aquela mulher que buscava estar exatamente na hora e no lugar onde as pessoas não estariam, para não ter confronto, para não ter encontro, aquela mulher que sempre mascarou a sua vida, que sempre disfarçou-se em meio às suas escolhas, aquela mulher que sempre buscou ter uma vida muito mais discreta, no sentido de não estar no meio das pessoas, porque ela sabia que ela era julgada, ela sabia que as pessoas olhavam para ela de uma forma de julgamento e de crítica. Porque se nós em 2020 nós também olharíamos para essa mulher e diríamos assim: essa mulher, ela é uma mulher insaciável. Olha aí, essa mulher, já ouvimos o termo assim: você conhece fulana? Cada filho que ela tem é um pai, né? Isso a gente já escutou a respeito. Olha, essa mulher não para quieta. Essa mulher, ela não consegue ficar sem homem. Então essa mulher, naquela época, ela era tida de fato como uma mulher diminuída, pequena, sem valor. E ela precisava de fato
estar nos lugares e frequentar os lugares que ninguém mais estaria. Ela precisava estar nos lugares que ninguém mais frequentaria. Mas sabe o que acontece? Quando ela tem um encontro com Deus encarnado, com aquele que purificou os seus pecados, com aquele que poderia saciar a sua sede, com aquele que mudaria a sua história, ela agora não faz mais questão de se esconder. Ela agora não apenas se torna pública. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É porque ela vai falar por 2 momentos. Quando ela começa a sair, então vai ter um encontro com os samaritanos, ela fala assim: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Aquela mulher começou a confessar tudo quanto ela era. Ela começou a dar testemunho de como era a vida pregressa dela e do que agora ela tinha se tornado. Você está compreendendo isso? Essa mulher agora, depois desse encontro, ela percebe o seguinte: eu tenho que falar a respeito de alguém que mudou a minha trajetória. Essa mulher se tornou uma evangelista. Ela agora não quer mais esconder os seus delitos. Ela não quer mais esconder os seus pecados. Pelo contrário, ela quer que as pessoas agora saibam quem ela era e quem ela se tornou. Porque ela começa a falar assim: olha, ele me disse tudo que eu tenho feito. Ela começa a revelar então, se alguém não sabia que ela já tinha tido 5 maridos e que ela agora era amante de um, ela começa agora a falar, a tornar público o pecado dela. Ela começa agora a tratar o pecado e o passado dela como algo que foi transformado, e ela se torna um evangelista. Ela não quer agora esconder quem ela era, porque quem tem um encontro com Jesus percebe o seguinte: eu não quero esconder quem eu era, mas eu quero que as pessoas agora possam ver quem eu sou, quem eu me tornei, quem eu estou sendo transformado. Eu estou querendo mostrar agora que eu não me envergonho agora de quem eu sou, eu me envergonho de quem eu fui, e as pessoas precisam de fato comparar quem eu era, precisam saber de fato o que eu fazia, mas precisam conhecer um Deus que, conhecendo quem eu era, que sabendo quem eu era, que o que eu fazia depois desse encontro, ele me transforma agora numa pessoa diferente, ele me transforma agora numa mulher diferente, ele me transforma agora num homem diferente. E essa pessoa que, quem sabe, a sua vida, as pessoas olham para você e você está rotulado pelo que você fez, escolhas que você fez lá atrás, quem sabe nomes nos quais, escolhas, lhe deram apelidos, lhe deram pseudônimos e coisas que você fez lá atrás, e você começa a olhar meio assim, cabisbaixo, e falar: eu não gostaria que as pessoas mais lembrassem quem eu era, o que eu fazia. Então começa a mostrar Jesus, esse Jesus que transformou a sua vida. Muda esse rótulo. Se você tem vergonha do que você fez no passado, se você tem vergonha do nome que as pessoas te rotularam, começa a fazer com essa mulher. Você começa a falar assim: olha, eu era isso, eu era um bebarrão, eu era uma prostituta, eu era um ladrão, eu era alguém que caloteiro, que pedia emprestado e não pagava, eu era um devedor, eu era um adúltero, eu era sei lá o quê. Mas você fala assim: agora veja quem eu sou, veja o poder transformador do Evangelho, o que pode fazer na vida de alguém que era exatamente como eu, mas que agora está exatamente como estou. E aí essa mulher ela torna público, porque muitos samaritanos daquela cidade, em virtude, por causa do que aquela mulher testemunhara, eles creram em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, teve a sua vida, teve os seus vazios preenchidos, teve a sua sede saciada, mas ela não quis guardar isso para ela, porque seria muito mais confortável para ela simplesmente voltar para casa, dizer para o amante dela: olha, a partir de hoje eu não quero mais me relacionar com você, e simplesmente deixar o barco correr, deixar a vida dela ir na ordem natural, no tempo natural.
E sabe qual é a lição que nós precisamos entender nessa noite? É que quem bebe de Jesus precisa se tornar uma fonte de água viva. Vocês estão entendendo isso? Jesus vai dizer lá em João 7,38: quem em mim crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa mulher samaritana, ela anuncia quem ela era. E ela não mais se esconde. Essa mulher samaritana, ela permite que a transformação que ela teve seja eficaz para transformar e alcançar novos pecadores. Olha o que diz o versículo 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E sabe o que acontece? Essa viagem, que era uma viagem rápida, esse caminho que era necessário Jesus passar, que até então seria apenas uma passagem, se torna uma estadia. Porque Jesus, então, ele decide ficar mais 2 dias em Samaria. E aí sabe o que acontece? O versículo 41 vai dizer assim: e muitos outros creram por causa da sua palavra. Muitas pessoas chegaram a reconhecer quem era Jesus. E no versículo 42, então disseram à mulher: veja, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste. Ou seja, aquela mulher disse: olha, eu era uma mulher que me prostituía, eu era uma mulher que busquei prazeres, eu era uma mulher que me submeti a ser amante, eu era uma mulher assim. Ela começou a falar de quem ela era. Aí eles falam assim para ela: olha, estamos vendo agora o que você se tornou. Estamos vendo a mudança em você. E por causa do que você falou, nós estamos crendo. Eles dizem assim: agora nós cremos, não apenas pelo que você falou, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E sabe o que acontece? Jesus vai falar lá em João 8,37, que o testemunho, naquela época, o testemunho apenas de uma pessoa, ele era algo duvidoso. Se uma pessoa apenas falasse assim: eu vi isso, não tinha a mesma confiabilidade. As pessoas poderiam duvidar do testemunho de apenas uma pessoa. O que tornava um testemunho digno de confiança, o que tornava um testemunho digno de exatidão, de veracidade, era quando 2 ou mais pessoas testemunhavam a respeito de algo. Lembra quando Jesus foi ressurreto e no domingo pela manhã aquelas mulheres foram para ungir o corpo de Jesus? Era uma mulher só? Não. Porque o testemunho de apenas uma pessoa, Jesus não aparece só para uma mulher. Quando ele aparece já ressurreto, ele aparece para aquelas mulheres, para que o testemunho tivesse veracidade. Vocês estão entendendo isso? Então, se aquela mulher samaritana apenas tivesse dito: olha, eu sou samaritana, eu errei, eu pequei, eu tive um encontro com um homem lá no poço que o nosso pai Jacó construiu, e eu tive a minha vida transformada, e ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele se revelou para mim. Muito provavelmente, muitos não creriam no testemunho de apenas uma pessoa. Mas aquela mulher, quando ela chega em Samaria, ela fala: olha, eu tive um encontro, a minha vida era assim, assim, e começa a falar de quem ela era, começa a falar das atitudes dela, começa a falar das escolhas dela. E sabe o que acontece? Aquelas pessoas são impelidas então a terem, nem que seja por curiosidade, a conhecerem quem foi que teve o encontro com aquela mulher. Qual foi o judeu que se rebaixou ao ponto de falar com um samaritano? Qual foi o homem judeu que quebrou um paradigma? Porque além dele ser homem e estar no lugar falando com uma mulher sozinha, culturalmente isso era inaceitável. Ele era judeu e os samaritanos eram a escória da sociedade, eram aqueles que os judeus não se davam, que os judeus se achavam superior. Então chega uma mulher que já não era algo que valia alguma coisa, e além do mais, uma mulher cheia de passado. Aí aquela mulher diz: olha, um judeu falou comigo. E eu dizia assim:
assim, você está brincando. Aí aquelas pessoas impelidas pelo que aquela mulher estava dizendo, começam então a ir exatamente no lugar onde aquela mulher tinha tido um encontro com Jesus. E aí, como eles começam a falar com Jesus, eles falam assim: olha, se hospeda na nossa casa, vai ser uma honra para nós. E Jesus, que só estava de passagem por Samaria, ele fica mais 2 dias. E sabe o que acontece? Onde Jesus chega, algo maravilhoso acontece. Onde Jesus está, a transformação, a resgate, a salvação. E aí aqueles homens então que puderam contemplar Jesus em suas casas, que puderam escutar a respeito do Deus encarnado falando a respeito dele mesmo, eles falaram assim: ah, mulher, olha, você falou quem ele era. Nós até cremos porque você falou, mas agora nós vamos crer ainda mais, porque não foi porque você falou, não foi de acordo com o que você falou, mas porque ele também se revelou a nós. Ele também se manifestou a nós. Aquela mulher virou um evangelista em Samaria. Esse encontro mudou não apenas a trajetória dessa mulher, mas mudou a trajetória de muitas pessoas naquela cidade. E qual é a lição que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? Nós já sabemos que Jesus é uma fonte inesgotável, que salva, que purifica os nossos pecados, que sacia a nossa sede, que preenche os nossos vazios. Quem já teve esse encontro com Jesus sabe do que eu estou falando. Mas a segunda parte que o Senhor quer trazer é uma palavra de confronto para a tua vida mesmo. E você? Tem sido como um rio que do seu interior tem fluído água viva? Será que de fato nós que já bebemos dessa água, nós que já bebemos da fonte inesgotável de vida, nós estamos sendo também uma fonte de água que está fluindo para outras vidas? Será que nós estamos fazendo de fato o nosso papel? Você talvez conheça pessoas que estão sedentas de amor, pessoas que estão aí vivendo histórias, momentos, dilemas dificílimos. E eu quero te dizer uma coisa: você tem o remédio para a dor dessa pessoa. Você tem a água para saciar a sede dessa pessoa. Você tem dentro de você o pão para saciar a fome dessa pessoa. E talvez, pela nossa forma de viver, voltado para nós mesmos, a nossa forma egoísta, a nossa forma muito voltada para nós, olhando para o nosso umbigo, talvez nós não estamos deixando que a fonte que está em nós jorre vida na vida de outras pessoas. Jesus vai dizer assim: quem em mim crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é água viva? Não é água parada. Água viva é aquela que transforma, é aquela que traz salvação para aqueles que estão condenados à morte eterna. E como aquela mulher samaritana, nós todos, sem distinção alguma, nós precisamos ser a fonte de água viva para muitos que estão morrendo. E nós precisamos nos portar como aquela mulher, sabe? Nós não podemos olhar para a nossa vida, olhar o que Jesus fez em nós, olhar quem nós éramos. Isso não é suficiente. Saber quem nós éramos e saber como nós estamos é maravilhoso. Mas o mundo precisa saber quem fez essa obra em nós. O mundo precisa reconhecer esse Jesus. E as pessoas precisam chegar para nós e dizer assim: em virtude do que você falou, em virtude do que você testemunhou, do que você falou como você era, do que você está falando, nós agora cremos. Nós agora reconhecemos que verdadeiramente Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Amém? Recebe essa palavra aí para a tua vida, porque eu sei que Deus trouxe uma novidade sobre essa palavra, como eu falei no início,
mas a palavra, ela precisa ser aplicada. Ela precisa gerar vida ao ponto de nós sairmos do estado em que nós estamos. Saia do modo estático. Saia do modo de pausa. Deus não te chamou para você ser água morta. Nós fomos chamados para que do nosso interior fluam rios e rios de água viva. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos pegaram essa palavra aí? Quantos receberam essa palavra aí? Pegou ela no teu espírito aí? Pegou? Recebeu ela? Amém? Amém ou não amém? Vocês estão aí ainda? Não? Já foram embora? Queridos, eu fico feliz. Eu estava escutando a ministração da pastora e eu fiquei muito feliz pela mensagem, pela pregação. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo os crentes recebendo essa palavra e colocando em prática. Porque palavra, para que Jesus não vai se mover porque você está na pressão. Nós temos ensinado isso. Porque você acha que Deus precisa se mover por conta de um problema, uma dificuldade. Não. A Bíblia diz que Jesus se move na minha e na tua vida por fé. E a aplicabilidade da palavra vem pela fé, né? Vem pelo entendimento. Quantos receberam essa palavra no seu espírito? E quantos estão dispostos a ser testemunha de Jesus? Veja que palavra maravilhosa, veja que coisa poderosa. A mulher samaritana, ela foi a precursora, quem sabe, do avivamento do qual Samaria viveu com o evangelista Filipe. Quem sabe ela foi precursora, foi aquela que semeou os primeiros passos para o grande mover que aconteceu ali, né? Com o evangelista Filipe. Você vai conhecer essa palavra. Então, quem sabe, você que está aqui, você que está nos vendo,